Ela tinha sonhos como qualquer criança de 5 anos. Talvez sonhasse em ser bailarina, ou quem sabe uma heroína que salva o mundo. Isabella Nardoni era pura luz, um sorriso que iluminava o ambiente, uma energia que contagiaria a todos que a conheciam. Em 29 de março de 2008, um sábado que deveria ser repleto de alegrias infantis, ela estava ao lado do pai, da madrasta e dos meio-irmãos, vivendo a rotina que parecia perfeita em um apartamento no edifício London, na zona norte de São Paulo. A cidade dormia, envolvida na quietude da madrugada que se aproximava, alheia ao destino cruel que aguardava uma de suas pequenas habitantes. Às 23h30, o carro da família entrava na garagem do prédio, fechando-se atrás de si como uma porta para o mistério. O que se desenrolaria dali em diante transformaria aquela noite pacata em um dos capítulos mais sombrios da história criminal brasileira. O silêncio do edifício, o cheiro de comida recém-preparada e os sons abafados da vida doméstica foram brutalmente rompidos. Um impacto. Um som seco, indescritível, que fez um vizinho descer e se deparar com a cena mais chocante de sua vida. Um corpo minúsculo, inerte, no gramado do jardim interno. Era Isabella. A partir desse momento, a verdade seria sufocada por uma cortina de fumaça. Uma tela de proteção no apartamento do 6º andar aparecia cortada, um rasgo preciso que parecia a ponta de um iceberg de mentiras. A história apressada que se espalhou falava de um invasor misterioso, um homem de preto que teria entrado, agredido a criança e a atirado pela janela. O país se horrorizou, chorou e se perguntou: como um monstro pôde cometer tamanha barbárie? Mas por trás da comoção e da narrativa conveniente, uma investigação minuciosa começava. A perícia técnica, com sua frieza calculista e olhar implacável para os detalhes, entraria em cena. Ela não se apegaria a versões, mas sim a vestígios. Manchas no tapete, marcas no lençol, fibras de roupa. Pequenas pistas, quase invisíveis, que contariam uma história muito diferente daquela que Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá tentavam desesperadamente impor. O apartamento que deveria ser um porto seguro se tornaria a cena de um crime sem precedentes. O que realmente aconteceu dentro daquelas 4 paredes? Por que as evidências não se alinhavam com o que era dito? E como a ciência desvendou uma trama complexa que mudou para sempre a forma como o Brasil lida com a violência infantil? Seria possível que um terceiro elemento fosse tão habilidoso a ponto de não deixar um único fio de cabelo no apartamento? Ou será que o cérebro humano se recusa a aceitar que pais possam fazer isso, preferindo criar a figura de um monstro externo para manter a nossa sanidade? A verdade, por vezes, é mais assustadora que a ficção. Não perca nenhum detalhe dessa investigação que parou o país. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações para acompanhar a saga completa do caso Isabella Nardoni. A manhã de 29 de março de 2008 nasceu com a promessa de um sábado comum, mas para Isabella, cada minuto daquele dia seria o último de uma infância que mal havia começado. À medida que o sol subia sobre São Paulo, a rotina de uma família de classe média se desenrolava. Isabella, com seus 5 anos e uma curiosidade que transbordava pelos olhos, estava no centro das atenções. O dia foi pontuado por rituais de convivência, o café da manhã, o barulho dos brinquedos sendo espalhados e a expectativa de um passeio. Para quem via de fora, a imagem era a de uma harmonia inquebrável. O destino escolhido foi um shopping center. Ali, entre o brilho das vitrines e o burburinho constante da multidão, Isabella viveu suas últimas horas de alegria pública. Ela corria pelos corredores, segurando as mãos daqueles que eram seu mundo. Houve o almoço, o sabor do sorvete, as risadas que se perdiam no teto alto do centro comercial. Testemunhas e registros de câmeras mais tarde tentariam buscar naquelas imagens granuladas qualquer sinal de discórdia, qualquer olhar atravessado ou gesto de impaciência. Mas o que se via era a máscara da normalidade. Isabella era o retrato da confiança. Ela não sabia que o relógio avançava para um horizonte sem volta. Ao cair da tarde, a família seguiu para a casa dos avós. Foi um período de transição,
onde o tempo parecia se dilatar em conversas banais e brincadeiras no chão da sala. Isabela brincava com os meio-irmãos, exercendo a doçura de uma irmã mais velha que ainda está descobrindo o seu papel no mundo. O sol começou a se despedir, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e violeta, enquanto a menina, possivelmente exausta de um dia tão cheio, começava a sentir o peso do sono. A segurança que ela sentia era absoluta. Para uma criança, o colo do pai e a presença da família são as únicas fronteiras que importam. Por volta das 21 horas iniciou-se o ritual de partida. A arrumação das bolsas, o adeus aos parentes e o embarque no carro. Naquele trajeto final, a cidade de São Paulo tornava-se um rastro de luzes borradas através do vidro do automóvel. Isabela, acomodada no banco de trás, talvez tenha fechado os olhos, embalada pelo movimento monótono do veículo, sem saber que aquele caminho a levava para o epicentro de uma tragédia nacional. Cada semáforo fechado, cada curva feita por Alexandre Nardoni, era um passo a mais em direção ao edifício London. Às 23h30, o pneu do carro tocou a rampa da garagem. O som do motor ecoou no concreto frio do subsolo, quebrando o silêncio da noite. Ali, naquele ambiente cinzento e pouco iluminado, o dia de luz de Isabela terminou. O elevador subiu transportando não apenas pessoas, mas o peso de uma tensão que as paredes do apartamento 22 estavam prestes a testemunhar. O que aconteceu naqueles minutos finais antes do elevador chegar ao 6º andar? O que se passou na mente de quem a carregava? Isabela entrou naquele prédio como uma criança que sonhava com o amanhã, sem saber que o seu amanhã seria roubado pelo silêncio de um apartamento que deveria ser o seu abrigo mais seguro. Você acredita que a intuição de uma criança consegue perceber o perigo antes dele acontecer? Ou a confiança nos pais é um escudo cego? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre esse instinto. Ao cruzarmos a porta do apartamento 22, não entramos apenas em uma cena de crime, mas em um labirinto de versões. Para Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, aquelas 4 paredes guardavam uma história de terror que o Brasil se recusava a acreditar. Segundo eles, o lar não foi violado por quem tinha as chaves, mas por uma sombra. Alexandre descreveu o que chamou de o pior pesadelo de um pai. Ele afirmou que, após deixar Isabela dormindo e descer para buscar o restante da família, retornou a um apartamento silencioso, mas com um detalhe que o gelou. A luz do quarto da filha estava acesa. Ao entrar, o choque, a rede cortada e o vazio onde deveria estar Isabela. Naquela noite, a voz de Alexandre ecoava pelo jardim do prédio gritando por um invasor. Um homem de preto, um vulto que teria aproveitado um intervalo de apenas 5 minutos para cometer o inimaginável e desaparecer sem deixar pegadas, sem ser captado por câmeras, sem ser notado pelos cães. A versão da madrasta, Ana Jatobá, reforçava esse cenário de invasão. Eles pintavam o apartamento 22 como um local vulnerável, uma ilha de insegurança no 6º andar. Mas é aqui que a mente do espectador começa a travar. Como alguém escala 6 andares? Como alguém entra, corta uma rede com precisão e sai em minutos sem deixar um único rastro de desordem na sala? Enquanto os pais juravam inocência entre lágrimas, o apartamento permanecia estranhamente intacto. Não havia móveis derrubados, não havia portas forçadas. O suspense estava criado. Estávamos diante de um crime cometido por um fantasma ou de uma mentira desesperada contada por quem deveria proteger. A versão dos Nardoni era um desafio à lógica, e o país inteiro estava prestes a ver esse castelo de cartas ser confrontado pela única testemunha que não pode mentir: o próprio apartamento. Muitas vezes, a mente humana prefere acreditar em um monstro que vem de fora para não ter que encarar o mal que vive dentro de casa. Olhando para essa versão dos pais, você acha que o desespero deles era real ou uma atuação calculada? Diante de uma história que parecia não ter saída, o Estado convocou seus observadores mais implacáveis, os peritos criminais. Eles chegaram ao edifício London não para ouvir o que as pessoas diziam, mas para ler o que os ambientes calavam.
A ciência forense não se impressiona com lágrimas, nem se intimida com juramentos de inocência. Ela opera na frequência dos fatos. Quando a equipe de criminalística cruzou o hall do apartamento 22, aquele lar foi transformado em um laboratório de verdades inconvenientes. O que começou ali foi um duelo silencioso entre a retórica humana e as leis da física. O primeiro grande confronto aconteceu no campo da observação técnica. A sala parecia limpa, quase organizada demais. Mas a química tem uma forma própria de revelar o que o olho humano não consegue ver. Ao utilizarem reagentes específicos e reduzirem a iluminação do ambiente, o apartamento começou a mostrar sua face oculta. Vestígios que alguém tentou remover surgiram no piso e no corredor, formando um trajeto que partia da área social em direção aos quartos. Não era o padrão esperado em um cenário de invasão externa. Era o tipo de evidência que aponta para algo que começou dentro do próprio apartamento. Naquele instante, a perícia já sabia. Isabela havia sido ferida ali, muito antes de qualquer hipótese envolvendo a janela. Mas o detalhe mais decisivo ainda estava por aparecer. No quarto das crianças, os peritos concentraram atenção na rede de proteção cortada. A análise da tensão dos fios e do sentido das fibras levou a uma conclusão objetiva. O corte havia sido feito de dentro para fora, com calma e precisão, um padrão incompatível com a ação apressada de alguém tentando fugir. Logo abaixo da abertura na rede, sobre o lençol da cama, surgiu um vestígio revelador, uma marca compatível com um calçado. Não era uma mancha comum. Exames de luz forense e moldagem indicaram o desenho de um chinelo. Quando comparado aos pertences de Alexandre Nardoni, o encaixe foi direto. A ciência acabava de posicionar o pai naquele ponto exato do quarto. A dinâmica da queda também foi reconstruída. Utilizando simulações computacionais e cálculos de trajetória, os peritos demonstraram que Isabela não havia escorregado acidentalmente. A distância entre o prédio e o local onde ela foi encontrada indicava que houve projeção com força definida. O laudo médico legal acrescentou outro elemento crucial: sinais de agressão anterior à queda. Isabela já estava sem reação quando foi lançada. Com isso, a narrativa do homem de preto começou a ruir por completo. Não havia tempo físico suficiente para um invasor entrar, agir, cortar a rede e sair sem ser visto. Cada segundo registrado pelo prédio trabalhava contra essa hipótese. Fragmentos coletados, fibras da rede no carro da família, pequenos vestígios biológicos em roupas, formaram um conjunto técnico difícil de contestar. A ciência não apenas sugeria responsabilidades, ela reconstruía a sequência dos acontecimentos com uma clareza que deixava pouco espaço para versões alternativas. Naquela noite, a perícia deu a Isabela a única voz possível. Enquanto o mundo lá fora se dividia em teorias, dentro do laboratório eram as leis da física, da química e da biomecânica que falavam. E elas contavam, passo a passo, como a confiança de uma criança foi quebrada dentro do lugar que deveria protegê-la. A ciência pode parecer fria, mas ela tem uma vantagem imbatível: não mente. Quando versões entram em conflito, o que pesa mais para você? A palavra de alguém emocionalmente envolvido ou a evidência silenciosa deixada por um ambiente? Se a ciência foi a luz que iluminou o apartamento 22, as contradições foram as sombras que engoliram a versão apresentada por Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Em casos de grande repercussão, a verdade raramente aparece de uma vez. Ela surge nas frestas, no descompasso entre o que se diz e o que os fatos permitem sustentar. O que o Brasil passou a acompanhar nos depoimentos foi um confronto entre memória seletiva e realidade física. As inconsistências não eram simples lapsos, eram falhas estruturais que transformavam a hipótese do invasor misterioso em um problema matemático. O primeiro ponto de ruptura veio do relógio. Alexandre afirmava que o intervalo entre deixar Isabela no quarto e retornar foi de apenas alguns minutos, tempo suficiente, segundo ele, para descer até a garagem e subir novamente. A perícia resolveu testar essa versão. Cada deslocamento foi cronometrado, cada etapa medida. O resultado foi direto.
Para um terceiro elemento entrar no prédio, subir 6 andares sem ser percebido, acessar o apartamento, cortar a rede de proteção, agir e sair sem deixar rastros, seria necessário um tempo que os registros do edifício simplesmente não ofereciam. Dentro daquele intervalo, os únicos adultos presentes no apartamento eram exatamente aqueles que alegavam inocência. Mas o tempo não foi o único inimigo da narrativa. O segundo choque veio do próprio ambiente. O casal descreveu um cenário de invasão e desespero. Porém, o que os investigadores encontraram foi um apartamento organizado demais para corresponder a uma ação externa violenta. Não havia móveis fora do lugar. Não havia sinais compatíveis com luta, nem a desordem típica de alguém agindo em território desconhecido. E então surgiram as mudanças de versão. Relatos sobre quem ligou para quem, em que momento e com qual prioridade, passaram a variar conforme novos dados técnicos eram apresentados. Cada avanço da perícia parecia exigir um ajuste na história original. A narrativa começou a se fragmentar, tornando-se uma sequência de explicações que tentavam acompanhar provas já consolidadas. O desconforto aumentou quando os vestígios encontrados ultrapassaram os limites do apartamento e chegaram ao carro da família. Pequenos indícios biológicos foram localizados no interior do veículo. Isso contradizia diretamente a versão de que Isabela estava bem e dormindo durante todo o trajeto. A análise técnica indicava que os acontecimentos haviam começado antes mesmo da chegada ao 6º andar. A defesa tentou explicar esses dados como resultado de um ferimento anterior, mas os exames laboratoriais não sustentaram essa hipótese. O casal passou a girar em um labirinto onde cada tentativa de apontar para fora acabava conduzindo de volta para dentro do próprio apartamento. Eles falavam de um estranho invisível. A perícia falava de vestígios concretos. Ao colocar lado a lado a versão A, apresentada pelos réus, e a versão B, construída a partir dos fatos, o contraste se tornava impossível de ignorar. A primeira exigia acreditar em um personagem capaz de desafiar tempo, espaço e sistemas de segurança sem deixar sinais compatíveis. A segunda exigia encarar uma realidade muito mais difícil, a de que o risco estava dentro do apartamento 22. As contradições não apenas enfraqueceram a defesa, elas desmontaram a dúvida. O quebra-cabeça que parecia confuso no início começou a revelar uma imagem cada vez mais clara. No Tribunal das Versões Desencontradas, o silêncio das provas técnicas acabou falando mais alto do que qualquer depoimento. Quando histórias precisam ser constantemente ajustadas para acompanhar os fatos, a credibilidade se dissolve. Em situações extremas, até onde você acredita que o trauma pode explicar falhas de memória, e a partir de que ponto as mudanças começam a parecer uma tentativa consciente de reconstruir uma narrativa. Em março de 2010, 2 anos após os acontecimentos que silenciaram Isabela, o Fórum de Santana, em São Paulo, tornou-se o centro das atenções nacionais. Não era apenas um julgamento criminal, era um fenômeno social que ultrapassava os limites dos processos judiciais. Do lado de fora, pessoas se reuniam sob sol e chuva, segurando cartazes e aguardando uma resposta que aliviasse, ao menos em parte, a dor coletiva. Do lado de dentro, o ambiente era carregado pela solenidade do rito jurídico e pela presença dos réus, que agora enfrentavam não mais o escrutínio das câmeras, mas o olhar atento de 7 jurados que representavam a sociedade brasileira. Ali, retórica e ciência finalmente se encontrariam. O tribunal transformou-se em um campo de confronto técnico e emocional. A acusação, liderada pelo promotor Francisco Sembranelli, apresentou ao júri uma reconstrução minuciosa dos fatos. Sem recorrer a discursos inflamados, ele conduziu os jurados por uma sequência lógica de evidências: os vestígios identificados no apartamento, a cronologia dos acontecimentos e as inconsistências nas versões apresentadas. Não se tratava apenas de relatar um episódio, mas de mostrar como cada elemento técnico se conectava ao seguinte. A imagem de Isabela, uma criança que confiava nos adultos ao seu redor, foi contraposta à objetividade dos laudos periciais. A marca compatível com um calçado no quarto, os indícios de agressão anterior à queda
e o corte da rede de proteção. A acusação transformou os relatórios técnicos em uma narrativa clara, na qual cada detalhe ajudava a compor o quadro geral dos acontecimentos. Do outro lado, a defesa buscava abrir espaço para a dúvida. Os advogados apostaram em possíveis falhas processuais e na tese de um terceiro elemento nunca identificado. Apelavam para a dimensão humana dos envolvidos, tentando convencer o júri de que situações extremas podem gerar confusão e reações imprevisíveis. Mas tribunais não se movem apenas por intenções. Eles se orientam por evidências. À medida que os dias avançavam e os depoimentos se acumulavam, a estratégia defensiva encontrava cada vez mais dificuldade para acompanhar o peso das provas técnicas. A ausência de qualquer vestígio compatível com a presença de um estranho tornava a figura do suposto invasor progressivamente menos plausível. O ponto mais aguardado foi o depoimento dos próprios réus. O país acompanhou atentamente cada resposta, cada pausa, cada tentativa de explicar os pontos levantados pela acusação. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá mantiveram a negativa, mas o contraste entre as respostas evasivas e a precisão da perícia criou um vazio de credibilidade difícil de preencher. Naquele momento, o júri não avaliava apenas versões. Avaliava se a lógica científica era suficiente para sustentar uma decisão que a mente humana reluta em aceitar. Após 5 dias de isolamento e análise, o conselho de sentença chegou a um veredito. Na madrugada do 5º dia, o juiz Maurício Fossen leu a decisão que marcaria uma geração. A condenação foi fundamentada na soma consistente dos elementos técnicos reunidos ao longo da investigação. Alexandre e Ana Carolina receberam penas que, somadas, ultrapassavam 5 décadas de reclusão. Do lado de fora, a reação foi imediata, uma mistura de alívio e tristeza. A justiça havia sido formalmente aplicada, mas o vazio deixado por Isabela permanecia. O julgamento parou o país, não apenas pelo impacto do caso, mas porque obrigou milhões de brasileiros a refletirem sobre até onde pode ir a capacidade humana de sustentar versões diante de fatos concretos. Em processos tão acompanhados pela mídia, sempre surge a mesma pergunta: o veredito nasce da pressão popular ou do peso das provas? O caso Isabela Nardoni não terminou com a leitura da sentença. Enquanto Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá iniciavam o cumprimento de suas penas, o Brasil começava um processo silencioso de reflexão que impactaria a justiça, a segurança pública e a forma como o país enxerga a proteção à infância. A história de Isabela ultrapassou a tragédia individual. Ela expôs fragilidades estruturais e obrigou o país a amadurecer. Mesmo passados quase 20 anos, é difícil falar sobre perícia criminal ou direitos da criança sem lembrar daquele março de 2008 como um ponto de virada. Uma das mudanças mais visíveis aconteceu na perícia criminal brasileira. Antes do edifício London, o trabalho técnico era frequentemente tratado como complemento aos depoimentos e confissões. O julgamento mudou essa lógica. Pela primeira vez diante de um público nacional, a prova científica assumiu papel central. Métodos laboratoriais, reconstruções de dinâmica e análises matemáticas mostraram ao judiciário e à sociedade que a ciência é uma testemunha imparcial. Ela não se deixa influenciar por emoção nem por versões. Esse novo protagonismo impulsionou investimentos em tecnologia forense e capacitação profissional em todo o país, elevando o padrão das investigações criminais. No campo jurídico, o caso também trouxe à tona uma discussão incômoda: a vulnerabilidade de crianças dentro do próprio ambiente familiar. A comoção coletiva ajudou a fortalecer políticas públicas voltadas à proteção infantil e ampliou o debate sobre formas de violência que muitas vezes permanecem invisíveis, especialmente em contextos considerados estáveis. O Brasil passou a compreender que risco não está ligado apenas à condição social. Ele pode existir em qualquer lugar onde existe desequilíbrio de poder sobre quem não consegue se defender. A repercussão também mudou a relação entre mídia e justiça. A cobertura intensa, acompanhada quase em tempo real,
levou juristas e jornalistas a refletirem sobre os limites entre informar e influenciar. O chamado Tribunal da Opinião Pública ganhou protagonismo, gerando debates importantes sobre julgamento antecipado, exposição excessiva e o impacto da pressão social sobre decisões jurídicas. Ao mesmo tempo, milhões de brasileiros passaram a entender melhor como funciona o Tribunal do Júri, acompanhando cada etapa do processo. Mas talvez a transformação mais profunda tenha ocorrido na consciência coletiva. Isabela tornou-se um símbolo, um lembrete de que não basta punir depois. É preciso reconhecer sinais antes. Seu caso reforçou a importância da atenção comunitária, dos canais de denúncia e da responsabilidade compartilhada na proteção das crianças. O edifício London continua de pé, na zona norte de São Paulo. Mas hoje ele representa mais do que um endereço. Tornou-se um marco de um país que foi forçado a olhar para suas próprias sombras e a exigir que a luz da ciência e da justiça alcance até os lugares onde ninguém gosta de procurar. Muitos lembram daquele março de 2008 apenas pela tragédia. Mas o legado de Isabela é outro. Ele nos lembra que a verdade tem uma voz própria, mesmo quando tentam abafá-la sob camadas de negação. Não foi apenas um acontecimento isolado. Foi o momento em que um país inteiro decidiu que não aceitaria mais respostas vagas diante do inexplicável. O edifício London continua lá, com suas janelas e redes de proteção. Um prédio comum em uma rua comum. Mas a história que ele carrega transformou para sempre a maneira como o Brasil passou a enxergar justiça, ciência e responsabilidade. Isabela Nardoni tornou-se símbolo de uma sociedade que aprendeu, da forma mais dura, a confiar na investigação técnica para proteger suas crianças. O veredito trouxe uma resposta jurídica. Ainda assim, o vazio deixado por aquela vida interrompida permanece como um alerta silencioso. A justiça foi formalmente aplicada, mas a verdadeira mudança só acontece quando vigilância, atenção e cuidado deixam de ser exceção e passam a fazer parte da rotina. Uma criança, um país impactado e uma memória que não deve ser esquecida. Mais do que encerrar um processo, este caso nos obriga a refletir. Será que aprendemos o suficiente para evitar que histórias semelhantes se repitam dentro de lares que deveriam ser espaços de proteção? Se este documentário ajudou você a compreender a dimensão humana e técnica deste caso, deixe sua reflexão nos comentários. Sua participação mantém viva a conversa sobre responsabilidade coletiva e justiça baseada em fatos. Obrigado por acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Seguimos juntos em busca de narrativas sérias sobre os acontecimentos que moldaram o nosso país.